Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar. Eu peço a você que agora se desligue das outras coisas e reserve esse tempo exclusivamente para buscar o Senhor, para ouvir a voz dEle, para cantar louvores, não para assistir uma live. Eu não quero que você assista uma live. Meu desejo, a minha oração é que nesses momentos você adore ao Senhor, você ore ao Senhor, você cante louvores ao Senhor, você cultue ao Senhor. Então aproveite esses momentos para se colocar assim diante dEle. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Pai eterno, te agradecemos por este dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelos teus cuidados tão preciosos, pela tua companhia, pela renovação das tuas misericórdias, dos livramentos que o Senhor nos concedeu durante este dia e pela gostosa presença do Espírito Santo em nós, conosco, nos animando, e sob as tuas asas, ó Deus, queremos estar protegidos, serenos e tranquilos, sabedores de que o Senhor sempre cuida de nós. Te agradecemos, ó Deus, pela diminuição do contágio nesse tempo do coronavírus. Te agradecemos pelas melhoras, pelas curas. Te agradecemos pela proteção do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque esse tempo vai passar e nós cremos, esperamos e te agradecemos, porque assim será, porque nós estamos esperando em Jesus Cristo, nosso Senhor, e crendo nele. Durante esse tempo, continua animando o nosso coração, continua sendo refrigério para nossa alma, e pedimos agora que o Senhor esteja recebendo os nossos louvores, ouvindo o nosso clamor e falando aos nossos corações. Seja assim, para o louvor da tua glória. Perdoa os nossos pecados. Proteja, ó Deus, os meus irmãos. Fala aos corações deles nesses momentos. Glorifica o teu santo nome. Em o nome de Jesus, pedimos que seja assim. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que nada sou sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes tudo de mim, miras meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Levas minha vida a uma só verdade, que quando me miras, nada posso ocultar.
Sei que a tua fidelidade leva a minha vida muito além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos postos em mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que nada sou sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes tudo de mim. Quando miras meu coração, tudo tu podes ver. Tem dentro de mim, levas minha vida a uma só verdade, que quando me miras, nada posso ocultar. Eu sei, sim, sei que a tua fidelidade leva minha vida muito além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos postos em mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida muito, muito mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos postos em mim me enchem da tua paz. Tua paz. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Ele é lindo, lindo tu és. Eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus.
dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Maravilhoso, Senhor, maravilhoso és tu. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Seguindo a linha do horizonte, buscando algo para mim, voando para nova vida, na esperança de ver o sol nascer. Espera ali por mim, por montanhas passarei, caminhos difíceis enfrentarei. Negras onde surgir do meu caminho, mas chegarei
difíceis enfrentarei. Novo horizonte que espera ali por mim, por montanhas passarei, caminhos difíceis enfrentarei. É hora de o sol nascer, é Cristo que vem do horizonte. Pisarei em ruas de ouro, ao seu nome cantarei. É hora de o sol nascer, é Cristo que vem do horizonte. Pisarei em ruas de ouro, ao seu nome cantarei. Novo horizonte, ao lado de Cristo sempre estarei. Novo horizonte, ao lado de Cristo sempre estarei. Novo horizonte que espera ali por mim, por montanhas passarei, caminhos difíceis enfrentarei. Aleluia, aleluia, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque mesmo que tenhamos que enfrentar caminhos difíceis, há um horizonte novo diante dos nossos olhos. Há esperança porque Jesus Cristo ressuscitou. Há promessas preciosas do Senhor para nós, os teus filhos. Bendito seja o teu santo nome, hoje e sempre. Marcos 9, a partir do versículo 14. Marcos 9, do versículo 14 ao versículo 28. Marcos 9, do versículo 14 ao versículo 28. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuties com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma,
ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu ele. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Se podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Observem que o texto inicia dizendo: quando eles se aproximaram dos discípulos. Ou seja, Jesus estava no Monte da Transfiguração. Esse acontecimento aí se deu na descida daquele momento precioso de Jesus com 3 dos seus discípulos no Monte da Transfiguração. Observem que enquanto 3 discípulos experimentam de momentos gloriosos, preciosos, juntos a Jesus naquele monte, 9 dos seus discípulos experimentavam um momento de luta e de vergonha. Talvez a maior vergonha não tenha sido eles não conseguirem expulsar o demônio do menino, mas a causa do fracasso deles, que é o que nós vamos ver para que a gente possa ter uma compreensão melhor desse texto. Eles não creram, faltou-lhes oração, faltou-lhes vida dedicada ao Senhor, jejum. Agora, dá para você imaginar como que era a vida da família desse garoto, desse menino, como que a família desse jovem, o drama que essa família vivia durante anos, desde a infância desse menino. Esse rapaz ficava assim, era o filho único. Agora imaginem o que é ter um filho único, que na tenra infância, num determinado
determinado dia, algo estranho começou a acontecer com ele. A princípio parecia uma convulsão epiléptica. Ele caía, ele se contorcia, mas os pais começaram a perceber que havia algo estranho, que havia algo diferente, que não era apenas uma crise de epilepsia, pois quando as convulsões vinham, o menino ficava mudo, e ao mesmo tempo rilhava os dentes, era lançado com violência no chão, na água, no fogo. O rapaz estava definhando cada dia mais e mais, emagrecendo e já marcado com cicatrizes no seu corpo, pelo corpo todo, por tudo que lhe acontecia. Como é viver numa casa assim, viver numa família assim? Como é ver o seu filho assim? Seus pais tinham que ficar vigiando o menino o tempo todo. Quem sabe alguns nem chegavam mais perto da casa deles, não chegavam mais perto daquele menino, porque tinham medo do menino, porque tinham medo do que ia acontecer. Esse menino não teve infância, esse menino não cresceu normalmente, esse menino não brincou como as outras crianças brincavam, esse menino não se relacionou com outras crianças de uma forma normal, ele não pôde brincar, pelo contrário, ele tinha que ficar escondido o tempo todo. Que sofrimento, que agonia! Esse texto, portanto, fala de uma realidade, tece uma realidade bem presente nas famílias dos nossos dias também. Não apenas algo que aconteceu lá no passado, mas algo que também, com as suas diferentes proporções, mas com as mesmas implicações de dor, de sofrimentos, de vergonhas, de medos, muitas famílias têm vivenciado. Pais sofrendo por causa dos seus filhos aprisionados, oprimidos por forças externas, por demônios, pais que não conseguem viver com qualidade de vida, porque há sofrimento em casa, porque há dor no seio da família. Pais sabem muito bem o que é ter um filho sofrendo. Pais sabem muito bem o que é ter uma criança, um adolescente, um rapaz doente, não apenas doente, mas oprimido, um rapaz diferente, situação assim, dentro de casa, todo lar, e em todo canto, tem gente passando por seríssimos dramas e profundas dores. Dramas que muitas vezes já levam anos e anos. Você já vem sofrendo disso há muito tempo e que deixam às vezes você sem saída, sem explicações. Uma criança lutando, possessa, as forças são desproporcionais à própria criança. São muitas as circunstâncias, portanto, em que nos vemos tremendamente em desvantagens contra o inimigo e contra os inimigos da nossa família, da nossa casa.
os discípulos não conseguiram resolver o problema daquele pai. Os discípulos não conseguiram, ainda que em nome de Jesus, expulsar os demônios daquele menino. Marcos, no capítulo 3, versículo 15, nos fala que os discípulos já tinham recebido autoridade para estarem indo e em nome de Jesus expulsando demônios. Os discípulos já tinham voltado e tinham contado a Jesus como era aquela experiência maravilhosa que eles tiveram, de que eles declaravam o nome de Jesus e os demônios saíam e as pessoas ficavam libertas. Quem sabe foi por isso que esse pai procurou os discípulos para que libertassem o seu filho. Mas os discípulos não conseguiram. E a pergunta que a gente tem que fazer é por quê? Se eles já tinham tido experiências antes, por que que agora eles não conseguiram libertar aquele menino? Será que você entende a conclusão de Jesus quando Jesus disse para eles, respondendo a pergunta deles, por quê? E Jesus diz, essa casta não se espelhe se não for com oração e jejum. Será que isso quer dizer que muitas vezes a gente tem que parar um exorcismo? Fazer um jejum? Orar? Deixar o menino ali? Ou seja, será que os discípulos teriam que dizer para aquele pai, olha, fique aí com ele aqui que nós vamos orar e vamos jejuar. Depois de uma semana de campanha, de oração, de jejum, a gente volta para libertar. O que Jesus estava ensinando? E eu quero observar alguns princípios aqui que Jesus traz para as nossas vidas. O primeiro está na pergunta que Jesus fez àquele pai. Há quanto tempo isso lhe sucede? Há quanto tempo isso lhe sucede? Há quanto tempo isso acontece na sua casa? Há quanto tempo a sua família está oprimida? Há quanto tempo você passa vergonhas na sua intimidade? E às vezes isso vaza. Às vezes os vizinhos já tomaram conhecimento. Há quanto tempo você é envergonhado, passa por lutas, perdas? Há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo a dor, a sofrimento em sua casa, em sua família? Porque Jesus disse assim, até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco? Ele estava ali, mas ele não estava simplesmente ali naquele momento. Jesus estava ali, o Emanuel, o Deus conosco, estava presente naquela família, está presente aí com você, na sua casa. Creia nisso, ele está no seu lar. Mas a pergunta que ele faz para você é, há quanto tempo eu vou estar na sua família? Mas você não vai acreditar, você não vai descansar. Há quanto tempo eu estou com você? E Jesus faz uma outra pergunta, até quando vos sofrerei? Jesus não perguntou, Jesus não disse assim, até quando vós sofrereis?
Ele disse, até quando vos sofrerei? Jesus está dizendo, até quando eu vou estar com vocês e vou sofrer, vendo vocês sofrendo? Até quando eu vou estar na família de vocês e sofrer, porque vocês estão sofrendo, porque não creem que eu estou com vocês? Até quando? Até quando Jesus vai sofrer vendo você sofrendo porque você não percebe a presença dele e descansa? Precisamos ter cuidado com o prolongamento de determinadas situações de opressões e de sofrimentos em nossos lares. Nós podemos nos acostumar com situações assim, e com o passar do tempo, com a adaptação àquela circunstância, nós acabamos nos adaptando e até mesmo dizendo, é assim mesmo, tem que ser assim. E a gente acaba desejando que seja assim. Mas Jesus pergunta, até quando? Podemos acabar desejando nos ver livre dos sofrimentos também por caminhos errados. Se esse menino morresse logo, traria descanso para aquela família. E aqueles pais poderiam já estar assim. Por que que Deus não leva essa criança e nos traz alívio? Cuidado quando você vai se adaptando, vai se acostumando e acaba querendo um outro caminho para se ver livre. Por que que meu marido não morre? Meu cônjuge não morre para que eu me veja livre? Por que que Deus não acaba por esse caminho com o meu sofrimento, com a minha dor? Há quanto tempo? Isso significa, por que que você só procurou socorro hoje? Por quê? Há quanto tempo eu já estou e por que que só hoje você procurou socorro? Segundo, Jesus também nos ensina que libertação não é exibicionismo de vida espiritual. Jesus não disse, preste atenção, Jesus estava no Monte da Transfiguração com 3 de seus discípulos que viram a glória dele. Quando eles desceram, 9 discípulos estavam ali lutando envergonhados. Jesus podia dizer, sem perguntas, sem questionamentos, sem nada do que ele fez, podia dizer assim, aí, vocês que estavam lá e que desceram do monte, estão cheios da unção, cheios do poder, isso é com vocês, hajam vocês viram a minha glória, vocês estão cheios do poder, cheios da unção, então libertem esse menino, resolvam o problema dele. Os 9 discípulos não disseram também, a culpa é do Senhor, que deixa a gente aqui de fora desse momento e leva somente esses 3 com o Senhor. Por que que o Senhor não nos levou também juntos? Por que que nós não estávamos juntos com eles? Não. Até quando estarei convosco e vos sofrereis? Disse Jesus. Com essa afirmação, Jesus deixava claro, portanto, e afirmo mais uma vez, que ele é o Emanuel, que ele é o Deus que está conosco. Ele estava ali com os 9 também.
com aquele pai também, com aquela família também. Ele está aí com você também, Ele está conosco. Mas o que acontece então? Nós vivemos conscientes da presença dEle. Quando Jesus participava de um banquete na casa de Levi, os discípulos de João Batista jejuavam e perguntaram a Jesus: por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? O noivo está conosco. Jesus está conosco. Ele está presente. A questão é, você tem consciência de que o noivo está com você? Oração e jejum podem então resolver o problema? Podem jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Oração e jejum em secreto te recompensará. E o que significa isso? Observe esse ver. E o Pai que vê em secreto. Jejum, oração, é ser visto pelo Pai. É o que o Pai vê em nós. É quando Ele nos vê. Entra no quarto, fechada a porta, orarás, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Se você acreditar que oração e jejum são necessários para expulsar demônio, a sua fé vai acabar estando na oração e no jejum, e não no Pai que está com você, no Emanuel que está com você. Portanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu estou com vocês. Ele está dizendo, o Pai está conosco o tempo todo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Sem oração, nós cremos nas coisas erradas. Crê. Você crê em quê? Na oração e no jejum? Você crê no poder da transfiguração, no poder de momentos de glórias, nas experiências que você teve, como se tudo pudesse ser resolvido por causa desses momentos? Não, é crer naquele que enviou o Filho. João 12:44, Jesus disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E no versículo 46 ele diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Os discípulos não expulsaram aquele demônio porque não creram. Não é porque eles não estivessem em oração e em jejum, mas porque eles não creram. A oração e o jejum são expressões de quem crê. Eu vou repetir. A oração e o jejum são expressões de quem crê, e não para que se creia. Você ora e jejua, e você se consagra, e você se oferece ao Pai,
Se dedica ao Pai porque você crê, e não para que você venha a crer. Entenda isso. Entenda também que a ajuda em oração deve vir antes do problema chegar e não depois. Essa casta só sai com jejum e oração. Isso é antes e não depois. Sabe por quê? Porque Jesus não estava em jejum e oração antes, para que enfrentasse aquele momento ali. Que as tempestades virão contra as nossas vidas, isso é certo, e Jesus afirmou que seria assim. Para todo enfrentamento da vida, é necessário que estejamos com uma vida de plena comunhão com o Pai, de uma vida de consagração, de uma vida na presença dEle. As tempestades virão, as aflições são certas, tudo isso é certo, mas como tudo isso nos achará quando vier? Como? Desarmados? Sem toda a armadura de Deus? Nós estamos em guerra espiritual o tempo todo. A nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Só que lembre-se, nas regiões celestiais, nós já estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Creia, creia. Há quanto tempo isso lhe sucede? Há quanto tempo você tem vivido dores na sua casa, na sua família? Há quanto tempo? Por que você ainda não buscou ajuda, socorro no eterno? Por quê? Porque ao invés da ansiedade, da depressão, da agonia, você não tem se colocado diante dele. Preste atenção, eu quero repetir mais uma vez, o problema é que muita gente se consagra para ter fé, para crer mais, para conseguir mais, jejua para conseguir uma bênção. Não é isso. Você deve se consagrar porque você crê, não porque você quer mais coisas, mas porque você quer ter vida, intimidade com o Pai, mais e mais. E por isso, então, você se coloca na presença dEle. Há quanto tempo você tem enfrentado dores? Há quanto tempo você tem vivido situações tão difíceis na sua casa, na sua família, sendo envergonhado? É a pergunta de Jesus hoje para você. E junto com a pergunta dele, ele diz assim: tudo é possível ao que crê. Quem sabe a sua resposta hoje tenha que ser: sim, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Mas antes desse pedido de ajuda, aquele pai exclamou: sim, eu creio. Eu creio. Exclame hoje assim, na presença de Jesus. Coloque-se na presença de Jesus dizendo: sim, eu creio, eu creio. E se em algum momento eu duvidar, ajuda-me, Senhor. Venha em meu socorro nesse momento, para que eu continue crendo.
crendo em todo instante. Vamos orar? Pai, nós nos ajuntamos aos nossos irmãos e afirmamos, declaramos que cremos no teu socorro bem presente, cremos na tua presença conosco. Nós não queremos mais ficar sofrendo, nós não queremos mais a vergonha, nós não queremos mais a opressão, a possessão, o silêncio, a mudez. Nós não queremos mais isto. Nós queremos a liberdade que Jesus Cristo nos trouxe. Nós queremos a vida em abundância que Ele conquistou na cruz por nós. Por isso, nós afirmamos nesse instante, sim, nós cremos, para a glória do teu santo nome. Que o Senhor possa, nesta noite, nesse instante, contemplar a nossa fé e possa então receber a nossa gratidão, o nosso louvor, porque já te agradecemos por tudo quanto o Senhor fará nas famílias, nos lares, pela transformação que haverá, pelo retorno da alegria, de ver filhos libertos, de ver filhos alegres, de ver filhos soltos, brincando, felizes, de ver comunhão, de ver, ó Deus, a presença do Senhor em nossos lares. Que seja assim, para o louvor da glória do teu santo nome, é que nós oramos, é que nós te agradecemos. Amém.